Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos estudar hoje a troca de calor. Nós temos três tipos de troca, por condução, irradiação e convecção. Como o nome diz, condução conduz calor. Vou dar um exemplo de uma colher. Você coloca a colher próximo ao fogo ali, quando você coloca no arroz, alguma coisa do tipo, você encosta a mão na colher, você acaba queimando a mão. Por quê? Porque ela é de metal e no momento que ela aquece uma parte, vai espalhar esse calor por toda a colher. Isso acontece na panela também, aquelas que não tem as proteções no cabo, você vai pegar, tá quente. Então, condução, metal no geral, que vai ter essa condução de calor. Irradiação é quando o corpo está quente, você não precisa encostar nele, mas você percebe que ele está quente. Por quê? Porque está ocorrendo a irradiação de calor. O exemplo é o sol, o exemplo é um corpo que você... A panela mesmo, quando você tira ela do fogo, você vai encostar e fala, nossa, está quente. Então está ocorrendo a irradiação de calor. E a convecção é a troca de calor, sendo assim, o ar quente sobe, por isso que eu fiz de vermelho, e o ar frio desce, então ocorre trocas. Por isso que o ar-condicionado é instalado na parte superior das casas, porque o ar frio desce e o quente sobe, então vai ocorrer a troca por convecção. Vamos fazer um exemplo bem simples de uma troca de calor, mas na verdade quando ocorre ou não ocorre mudança do estado físico. Imagina o seguinte, pessoal, eu tenho um recipiente com 100 gramas de água, tá? 100 gramas de água, eu vou mudar a sua temperatura de 10 graus para 30 graus. Quando eu mudo a temperatura de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius, o que vai acontecer? Eu vou precisar dar energia para o sistema. Não vou precisar dar uma energia, só que eu vou dar uma energia sem a mudança do estado físico. A gente chama essa mudança aí como calor sensível, tá? Então, você vai no sistema, dá uma quantidade de energia e nós vamos medir essa troca de calor. Quanto de calor ela precisa absorver para levar a temperatura de 10 para 30? Vamos lá? Tem uma fórmula para isso, muito famosa, é conhecida como Ki-Ma-Ce-Ti, tá? Tem aqui a variação da temperatura. Mas é o seguinte, olha, eu tenho 100 gramas de água, então a quantidade de calor que eu vou precisar vai ser esses 100 gramas de água, vezes o calor específico. Calor específico da água é 1 vezes a variação da temperatura. Qual que vai ser a variação da temperatura? Olha, ela vai ser aquecida de 10 para 30, então vai ter uma variação de quanto? Olha, de 10 para 30, a variação vai ser de 20 graus Celsius, né? Então, vezes 20. Então, a quantidade de calor necessária vai ser 100 vezes 1, 100 vezes 20 dá 2.000, né? 2.000 cal. Bem simples, né, pessoal? Vamos fazer o outro. Nesse caso, pessoal, a água já está a 100 graus Celsius. Nós sabemos que a 100 graus Celsius ocorre o quê? A mudança do estado físico. Se ocorre mudança do estado físico, eu não estou falando mais de calor sensível, eu estou falando de calor latente. Calor latente tem uma fórmula que é bem interessante também, é o famoso Ki mole. Quantidade de calor trocada para a mudança do estado físico é a massa vezes o calor latente. O calor latente de ebulição aqui, ó, é 540 cal por quê? Por grama. E eu tenho quanto de água? 100 gramas. Então a quantidade vai ser 100 vezes 540. Então a quantidade vai ser 54000. 54.000, o que? Caloria. Nossa, Rivaldo, é bem mais alto que esse. É, pessoal, precisa de bastante energia para mudança do que do estado físico. Então esse calor aqui nós chamamos de calor latente aqui, calor sensível. Outra coisa que é importante mencionar é um negócio chamado capacidade térmica. Você tem noção que seja capacidade térmica? Capacidade térmica está relacionado ao que? A troca de calor. Então, se eu tenho um corpo quente aqui, ó, se eu for usar dois líquidos diferentes para resfriá-lo, o que eu posso usar? O líquido A ou o líquido B? Qual seria o líquido mais eficiente para ser utilizado? Olha, esse daqui, se eu utilizar o líquido A, ele vai roubar 30 calorias para cada grau Celsius. E esse daqui, ó, 80 calorias para cada grau Celsius. Qual é o mais eficiente? Pessoal, o mais eficiente é que tem a maior capacidade térmica, né? Esse daqui que vai roubar 80 calorias a cada grau Celsius. Interessante, né? Então a capacidade térmica está relacionada a isso. Quantas calorias vai ser necessário por grau Celsius? Perfeito? Então o líquido que seria utilizado aqui seria o líquido B. Beleza? E aqui nós temos outro problema de mudança de estado físico.
Se a mudança de estado físico é calor sensível ou calor latente? Calor latente, né? Então, nem vamos pensar, vamos usar aqui, ó, que mole, né? Mas ele está 0 graus Celsius, 15 gramas de água, e o calor latente de fusão aqui do gelo é de 80 cal por grama. O que eu vou fazer? Aplicar a fórmula, pessoal. Olha que simples. Q é igual a massa 15 vezes 80. Vamos ver como dá isso? 0 aqui, 8 vezes 5, 40, põe 0, manda 4. 8 com 4, 12, né? 1.200 cal. Perfeito? Sem erro, bem simples, né? E aqui, pessoal, olha que a água está na panela, estamos aquecendo. Ela foi de 5, teve variação de temperatura, ó, de 5 para 85. Calor sensível ou latente? Calor sensível, né? Qual que é a fórmula de calor sensível? Ocorreu mudança de estado físico? Não ocorre, tá? A água só aquece, mas não muda de estado físico. Então, quantidade de calor, Q C delta T. Variação de temperatura, o famoso quimacete, né? Então vamos lá. Quantidade, a massa vai ser quanto? Nossa, ele não contou? Vamos colocar aqui 100 gramas de água, tá? Massa 100 vezes o calor sensível da água é 1, tá? 1 vezes a variação de temperatura. Pessoal, ele foi de 5 para 85. Quanto foi a variação? Foi de 80, né? 80. Então, a quantidade aqui vai ser 8.000 o quê, pessoal? Cal. Bem simples, né? Sem segredo, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.